No Brasil, há milhares de pessoas que creem em algum tipo de divindade e participam ativamente ou não de alguma religião. A busca de tentar entender por que tudo existe, por que existe a maldade e a bondade, querer crer em uma vida após a morte e certificar que viverá para ela são alguns motivos que levam alguém a se estabelecer em uma crença. Se observarmos um pouco a história do Brasil, podemos observar que o país sempre foi bombardeado de inúmeras culturas de todos os lugares do globo. Desde os europeus, que nos povoaram, os japoneses, que correspondem a grande parte da nossa população, mas principalmente os africanos, esses que dão os valores gastronômicos, culturais, entre outros, e com eles também suas religiões. O fato do Brasil sempre ter recebido inúmeros migrantes o torna um país rico na diversidade cultural, assim como na diversidade religiosa. As pessoas possuem a liberdade de escolher como desejam ser, de como se comportar, em o que crer. Com a fidelidade, filosofia e sentimento imposto na religião observada do próximo, é possível ter afeto e admiração de tais virtudes que uma pessoa consegue e deseja atribuir para uma verdade única dela, que muitas vezes lhe faz bem. Infelizmente, muitos atos de intolerância religiosa acontecem com aqueles que possuem uma religião diferente do que a grande massa populacional de uma determinada região. Um exemplo são as atrocidades cometidas com os praticantes de religiões afrodescendentes. A população de afrodescendentes sempre foi alvo de inúmeros atos de intolerância religiosa injusta, já que eles são parte da população que originou o lugar onde vivemos, o Brasil. Para aprofundarmos essa questão de tolerância religiosa de grupos afro-brasileiros, decidimos entrevistar alguns alunos do Colégio de Aplicação da Universidade Federal de Roraima, a fim de encontrar uma opinião popular sobre o assunto. Para mim, o Dia da Consciência Negra ela serve para valorizar as outras culturas, que, por exemplo, a nossa cultura ela já é desvalorizada. Imagina o dos outros. Claro que por existir um Dia da Consciência Negra só demonstra o quanto o preconceito ainda é existente no Brasil, no estado em si. O Dia da Consciência Negra ele foi criado por um motivo, que é para conscientizar as pessoas de que ainda ocorre o preconceito na sociedade, que ele ainda está aqui. E se a gente está comemorando ele, de certa forma, porque muitas vezes a gente não dá o devido valor, é porque o preconceito ainda está muito presente na nossa sociedade. E a gente tem que melhorar isso, porque não adianta a gente estar ali naquele dia, conscientizar naquele dia e no resto do ano e das nossas vidas não dar a devida importância. Para aprofundarmos mais essa questão de tolerância religiosa contra religiões afro-brasileiras, nós fomos a um terreiro entrevistado Nandara Ferreira e Tata Boculê. Então, o que vocês fazem no terreiro e como é que funciona tudo isso? No terreiro, nós cultuamos e nós fazemos oferendas para os orixás. E como funciona? Aqui no terreiro, nós damos passe, nós temos consultas com os espíritos e tem festas. Essas festas é onde ocorrem os cultos com os orixás. E como é que começou essa prática? Essa prática começou na vinda de negros da África e quando eles chegaram aqui, eles começaram a ser escravizados, porque da maioria das vezes eles eram príncipes, eram princesas, eram pessoas da alta sociedade na África. E quando os portugueses trouxeram eles para cá, eles meio que não tinham valor nenhum, de alguma forma, porque eles eram apenas negros e eles foram vendidos. Eles não eram meio que ninguém. O status que eles tinham lá na África, que no Brasil não valia de nada para eles. E aí, como não valia de nada, e a Igreja Católica estava todo o tempo aqui, firme e forte, e eles tinham sua religião lá, assim como eles tinham tudo lá. A religião deles era sempre de origem africana, obviamente. E aí, eles tinham candomblé lá na África. Só que quando eles queriam praticar aqui no Brasil, eles não conseguiam. Por quê? Porque o pessoal da Igreja Católica não estava deixando. Eles estavam impedindo eles de simplesmente praticarem o que eles gostavam de fazer. E aí eles iam para onde? Eles iam para dentro do mato, onde
ninguém ia ver de alguma forma eles lá dentro do mato. E os terreiros começaram a ser chamados de roça. Roça porque estava perto do mato, e o candomblé, ele é muito disso, é muito da natureza, é muito do ar livre. E foi assim que começou. Alguém que frequenta o terreiro já sofreu algum preconceito? Se sim, de qual forma? Sim, já sofreu. Já sofreu. E principalmente eu já sofri. Inclusive hoje, dia 22 de novembro, eu sofri. Eu estava num evento hoje de manhã e era um culto ecumênico. E aí eu estava conversando com uma senhora e tal, e quando ela descobriu que eu era candomblessista, ela ficou bem espantada. E ela começou a tentar me tentar mudar meu pensamento. E sendo que não tinha como mudar meu pensamento, porque meu pensamento já está formado. E foi bem estranho, porque ela começou a pesquisar coisas na internet para tentar me mostrar que tudo que eu acredito é errado. E também na escola, logo no começo, quando eu era criança, quando eu era bem menor, assim, estava aqui na primeira série, a minha professora veio e falou que aquilo que eu estava tentando passar, que o Saci Pererê, ele era só de uma perna, e ele era Ossanho. Ossanho, ele é um orixá. E assim, Ossanho, ele não é só de uma perna. Ele não usa gorro vermelho e só um pano vermelho também. Não, pra gente, ele é como uma pessoa comum. Ele gosta das folhas, ele gosta muito da mata. E foi isso. E o que você acha sobre esse preconceito que tem sobre a sua religião? Eu acho uma ignorância. Assim, as pessoas são muito leigas ainda, em pleno século XXI, em pleno 2017, em relação às religiões de matrizes africanas, porque elas não conhecem. Como elas não conhecem, elas acham que têm o direito de julgar, porque todo mundo diz. Nem tudo que todo mundo fala é o que é realmente. E, assim, aconteceu fatos no Rio de Janeiro de uma menina que ela estava lá, estava toda vestida de branco, com os seus adereços, e estava andando no meio da rua, que ela tinha 12 anos, 12, 13, por aí. E aí, o que aconteceu? Veio os evangélicos lá com ela, estava passando na rua, veio os evangélicos, começaram a tentar doutrinizar ela, e aí eles não conseguiram, e um deles tacou uma pedra na cabeça da garota, sendo que a garota não tinha culpa de nada, ela só estava sendo ela lá na rua e acreditando no que ela acredita. Esquecer a casa-mãe África e ser aqui um ser desprezível, não amado e somente para o trabalho. Então, o negro, ele passou por todas essas questões, mas não esqueceu a religiosidade, não esqueceu sua cultura, não esqueceu a maneira de viver na África, né? Então, com o advento da abolição em si, o negro teve condições de depois resgatar essa cultura, resgatar esse movimento dele religioso em comunidades, né? Já tinha os quilombos onde se fugiu, e os quilombos formaram aldeias e representavam a África mãe. Mas todo o tempo proibidos de cultuar seus orixás, proibidos de frequentar locais públicos frequentados por brancos, eram proibidos de ir à escola, tanto que a maioria das comunidades afros, hoje que tem todo esse movimento de estar numa escola, até que do século XX até agora o século XXI, foi obrigado a ter uma luta pessoal para que a gente resgatasse o que é nosso. Há pouco tempo é só que tivemos as cotas, e aí é onde os negros puderam frequentar a universidade. Há pouco tempo o negro passou a ter sua casa própria em comunidades maiores, não em quilombos, porque a opressão foi tanta do branco que jogou esses negros para viver em favelas, né? Em lugar de submundo,
aonde lá ele já está à margem da marginalização, ele já é marginalizado, o negro é marginalizado. E na África não, ele tinha a cultura dele, ele tinha o espaço cultural dele, ele tinha a culinária, ele tinha a religiosidade, ele tinha principalmente a identidade dele é africana. Não é o que acontecia quando eles vieram para o Brasil escravizados. Hoje nós estamos brigando por esse espaço. E hoje ainda tem quem nos queiram mostrar que nós não somos o que nós somos inferiores, nos proibindo dos nossos cultos, nos apedrejando, queimando as nossas casas de terreiros, querendo nos dizer que nós não somos nada. Então nós somos uma casa de resistência, nós somos a resistência. As casas de candomblé hoje são tidas como casas de resistência. Resistência é essa que nos leva a levantar a bandeira e dizer: basta de racismo, basta de intolerância religiosa e basta de preconceito. Porque se você for estudar a nossa história, não fomos nós que invadimos territórios de ninguém. Foram os povos, principalmente da Europa, que invadiram os territórios africanos, colocando de goela abaixo o que eles queriam que nós fôssemos. Povos pequenos, diminuídos, que dependíamos totalmente deles como branco feitores, como branco donos do ser humano, que até quando trazidos para fora da África eram vendidos como peças, peças, uma coisa qualquer, comparada a um metro de tecido, comparada a uma colher, comparada a uma galinha que vende na feira. Então, os negros eram vendidos assim. Mas na África tinha sua própria cultura. Na África nós éramos príncipes, éramos reis, eram pessoas de posição. E perdemos esse movimento quando trazido como escravos. Costumo dizer que nós não somos descendentes de escravos. Nós somos descendentes de seres humanos que chegaram aqui escravizados. Nesse potencial onde a disputa do branco contra o negro era simplesmente subjugar, simplesmente diminuir, simplesmente trazer ele como uma pessoa que não é ninguém, como nem como ser humano era comparado, como um animal, onde ele pudesse fazer o que quisesse, matava a hora que matava, jogava a hora que jogava, trabalhava a hora que trabalhava. Mas a gente esquece que mesmo ele sendo considerado um animal, era ele que provia a agricultura do branco, era ele que provia na casa do branco, na limpeza, em tudo do branco, inclusive até muitas negras foram mãe de leite de muitos brancos. Então, quer dizer, a gente foi tratado tanto diminuído, mas sempre necessitado. Hoje nós temos aí essa guerra, dessa intolerância desnecessária, casas de irmãos nossos de cor, irmãos de religião, sendo apedrejadas, sendo queimadas, em nome ainda de uma elite branca, em nome ainda de uma religião que preza e usa o nome de Deus como a fachada da derrota. Pois é, rapaz, só cultuamos diferenciados, mas todos nós somos seres humanos trazidos pela mesma forma, filhos do Deus onipotente e onipresente, aquele que está em todos os cantos, todos os lugares. Eu não vejo qual é essa diferença, qual é essa história. A gente entende que a África, mais uma vez, ela foi sempre invadida pelo colonizador branco. A gente vê que Portugal invadiu Angola, Portugal invadiu Guiné-Bissau, Portugal invadiu Cabo Verde, a gente vê que a Inglaterra invadiu o Benin, e assim possivelmente a própria Inglaterra invadiu a África do Sul, e outros continentes aí que houve essa questão da supremacia europeia em cima dos povos africanos. Aí a gente faz um estudo, um relato um pouquinho mais para trás, e a gente vê que Jesus nasceu num continente africano. Foi o continente africano que subjugou, foi o grande império do Egito, dos faraós, dentro do continente africano. Essa supremacia branca começou depois da invasão da Europa, da África, pelos europeus. E aí houve essa diferenciada que estamos trazendo para cá até hoje, de uma falta de carinho, de uma falta de amor para com o ser humano, para com o africano, que
nasceu cheio de feridas, ou seja, cheio de varíola, ele nasceu com varíola. E foi consultado o oráculo mandou que a mãe do Obaloaiê, que é Nanã, pegasse um pouco de areia da praia, botasse numa panela de barro e fosse ao fogo com essa areia. Quando a areia tivesse aquecida, ela pegasse o milho e jogasse dentro, que esse milho iria abrir. Então ela fez isso, esse milho abriu, que é a pipoca, e ela passou nele e voltou e jogou de volta nas águas do mar. Então, com um determinado período, ele foi curado da varíola. Então, hoje a gente oferece as flores para o Obaloaiê para nos livrar da doença, das coisas ruins, principalmente da varíola. Com essas observações, podemos perceber as dificuldades que os afrodescendentes passaram ao longo dos anos. Atualmente, o preconceito diminuiu bastante, porém, ele ainda existe, e é nosso dever exterminar esse pensamento medíocre e mostrar às pessoas que cor de pele é apenas melanina.